Bem, pessoal, esse é mais um vídeo do canal do Vice e hoje com o nosso presidente aqui falando sobre o projeto de lei complementar que altera a lei 3196, que convoca aí os praças que estão na RR para voltarem ao serviço, né? E em troca de uma certa remuneração. Temos que aí pesar quais são as vantagens e as desvantagens dessa lei, né? E ver como ela vai se desenrolar nos próximos dias aí. Vamos lá, Renato, de que se trata essa lei e quais são as vantagens e as desvantagens dela? Bom, Noé, como a gente conversou agora há pouco, a gente estava lá na reunião com os demais representantes de associação. Essa é uma proposta de lei que chegou lá na Assembleia e que a gente foi pego de surpresa novamente. Um olhar rápido sobre o que está sendo proposto pode parecer um benefício, uma vez que amplia a possibilidade de retorno de militares da inatividade, dando uma condição de uma remuneração extra. Porém, uma análise rápida que eu pude fazer aqui da proposta, eu tirei algumas conclusões que são um pouco diferentes dessa ideia que possa parecer para alguns aí de um benefício. Em termos gerais, eu diria o seguinte: essa norma ela estabelece a longo prazo um conceito em torno de uma nova revisão previdenciária. A gente vem passando por esse processo desde 2008, com uma série de legislações que vão retirando de nós direitos. A exemplo do subsídio. Na época, veio como algo muito positivo. Nós fomos posicionados aí entre os 3 primeiros como remuneração. E se inseriu na época 5 anos a mais de tempo de serviço para a gente. Assim a gente aprende com esses erros, né? O Maquiavel fala que a história é mestre da vida. Ou seja, a gente tem que olhar para algumas situações que já vieram do governo, que vieram do executivo e que pareciam ser boas, e no futuro a gente viu que era, na verdade, um projeto do governo futuro e que não queria trazer benefício nenhum para nós. A gente está parado a discussão sobre a questão previdenciária, mas ela está viva, ela está um pouco morna devido à situação política que está acontecendo em Brasília. Mas assim que o governo federal resolver as questões relacionadas à denúncia, e a gente já viu que ele está conseguindo resolver tudo, está livrando a cara de uma maneira que é totalmente contrária ao que a população espera, mas ele vai voltar com força total com todas essas reformas que ele prevê. E vamos pensar, quantos militares retornariam com essa proposta? Se tiver um número considerável de militares, ele já vai de cara relativizar a questão do tempo do militar. É uma visão que eu posso ter analisando a proposta de maneira geral. E quer inserir aqui um conceito previdenciário, de que o militar ele pode trabalhar mais tempo. Mas eu também posso aqui falar sobre, em termos gerais, sobre algumas questões que a gente tem vivenciado aí na prática, de retorno de alguns oficiais QOC sem observar o trâmite legal. Eu não vou citar nomes, por uma questão óbvia, mas a gente sabe de oficiais que têm atuado na corregedoria e que não existe uma regulamentação para isso. Vou usar um termo que certamente quem assistiu o vídeo vai entender. Isso aqui pode legitimar a atuação irregular de algumas pessoas que têm conduzido procedimentos na corregedoria. E vamos dar uma olhada aqui na proposta em si.
já existe hoje a possibilidade de retorno do militar como voluntário, e ele recebe uma remuneração extra por isso. Se você olhar a lei atual, você vai ver que ela traz a possibilidade de retorno, mas ela, por exemplo, ela impede a promoção do militar. Ele volta para o serviço, mas ele não tem direito à promoção, por exemplo. Ele vai para o quadro, está descrito lá na lei, ele vai para o quadro dos militares da ativa, porém ele não tem direito à promoção. Então ele retorna, mas ele é um militar meio que tratado com certo preconceito. E ao mesmo tempo que ele não tem direito à promoção, ele se sujeita ao regulamento disciplinar na forma do militar ativo. E tem casos, inclusive, de militar que retornou e que passou a responder procedimento. Eu até ouvi brincadeiras no sentido, o sujeito voltou só para tomar uma cadeia, para tomar um PAD. E geralmente a pessoa que está precisando, ela não observa muito essas questões. E vamos lá, o parágrafo 2º que vai ser modificado na lei 3.196, que é o nosso estatuto, na verdade é o artigo 92A, parágrafo 2º vai ser alterado. O parágrafo 2º atual, ele é de certa maneira genérica em relação às atividades que o policial pode desempenhar, esse policial que retorna. Ele fala que ele não pode desempenhar atividades de patrulhamento ostensivo, nem atividades de combate a incêndio. Ou seja, o serviço, a atividade fim, ela é preterida de maneira genérica na legislação atual. Passando o olho rápido aqui, o que eu verifico? Ele regulamenta como vai ser esse serviço. Aí ele diz o seguinte, no atual ele fala o seguinte, os praças convocados na forma deste artigo não poderá ser empregados nos tipos ou processos de patrulhamento ostensivo, ou seja, a nossa missão constitucional, no caso da Polícia Militar, e nas atividades de combate a incêndio, que é a atividade lá do bombeiro, né? E salvo em casos de calamidade pública, na busca e salvamento. Ele finaliza aqui. Agora ele insere o quê? Depois de combate a incêndio, ele coloca aqui um salvo, prestação de serviço, 2 pontos. E aí começa a relacionar quais vão ser as atividades fora do policiamento ostensivo e combate a incêndio que esses militares vão poder desempenhar. E aí ele abrange muito o que esse militar pode fazer. Aí eu vejo o quê? Relativiza o quê? A reserva. Quando eu falo, esse militar volta, mas ele volta com a restrição, eu reconheço o quê? Que a capacidade elaborativa desse policial ela é limitada. Quando eu amplio isso, eu relativizo. Aí vamos lá, o inciso 1º, ele fala o seguinte: prestação de serviço, inciso 1º, de proteção e escolta de agentes públicos. Quem pode ser um agente público? Pode ser um prefeito? Pode ser um juiz? Pode ser um vereador? Pode ser qualquer agente público. Eu entendo assim. Então a gente já consegue até fazer um raciocínio, né, Noé? Em relação a quem se quer beneficiar. Também colocando o policial aí para fazer segurança. Sim. Tenho certeza que não é interesse público o policial ser babá de ninguém. Inciso 2. De segurança de perímetro e interior de instalações de serviços públicos. Hoje a gente vê militares trabalhando na Assembleia, trabalhando no Ministério Público, fazendo aquela segurança a segurança do local. Ele está regulamentando aqui, ele está definindo como atividade. De guarda e organização militar estadual. É o inciso 3. E aí vem o inciso 4, que para mim não deveria estar aqui.
se eu pudesse falar pontualmente, isso aqui não deveria estar. Por quê? Vou dizer por quê. O inciso 4 fala o quê? Serviço de inteligência policial e de polícia judiciária militar. Serviço de inteligência policial é um serviço de operacionalidade muito comum do militar ativo. Ou seja, aqui a relativização da questão da aposentadoria é muito mais clara ainda, porque o sujeito vai retornar com a possibilidade de desempenhar uma atividade que é praticada largamente pelo militar da ativa. Sim. E polícia judiciária militar. É essa situação da corregedoria que eu falei. Não só o retorno de oficial, mas também de praça. Pessoas que já têm talvez hábito, que já têm experiência para trabalhar no serviço administrativo na corregedoria, na justiça militar, vai poder agora desempenhar essa função. Vamos refletir em relação ao que isso pode significar na prática. É um aparelhamento da GINT e da corregedoria em relação à apuração de situações relacionadas à hierarquia, relacionadas à disciplina. Para o bom entendedor, pinga a letra. Para o bom entendedor, não pinga a letra. Não vou nem entrar no mérito, vocês façam uma reflexão em relação a isso. É uma possibilidade de ampliar o serviço dentro da corregedoria. Inciso 5. Em atividades administrativas em geral, nas organizações militares estaduais, pode-se retirar todos os militares que estão no serviço administrativo e substituir por militares da reserva. É uma forma de protelar ainda mais as questões relacionadas a concurso público e de aumentar o policiamento nas ruas. Sim. Ou seja, não se quer resolver o problema, se quer criar um paliativo para o problema. O inciso 6, de busca e salvamento em caso de calamidade pública. Chovendo molhado na minha visão isso aqui. Para mim é chovendo molhado. Acho que busca e salvamento, ele não seria uma atuação operacional, não? Do cara ter que intervir? É operacional. Nadar. É operacional, mas o militar da reserva ele não pode ser reconvocado. Se for uma situação de calamidade pública, sim, não precisava nem ter isso aqui. Exato. Redundou. Redundou na minha visão. E aí vem o parágrafo 3º, que aí ele fala, o rol aqui é mais restrito. Esse rol que eu li aqui é dos praças. Agora eu falo dos oficiais administrativos no parágrafo 3º. Os oficiais convocados na forma deste artigo não poderão exercer cargo ou função, devendo ser designados para prestação de serviço. Inciso 1. Em comissão, encargo ou missão. Olha a contradição que tem do parágrafo para o inciso. Ele fala que não pode exercer cargo ou função. Por quê? Porque isso aí teria que ser remunerado. Sim. A parte. Aí no inciso 1 ele fala em comissão, encargo ou missão. Vai trocar só o nome. Você vai desempenhar... Ao invés de um cargo, um encargo. Você vai desempenhar uma comissão, um encargo ou uma missão. Você trocou o nome para você não ter direito a receber um valor referente a uma função gratificada, um cargo em comissão. Perfeito. E aí vem o 2. Inteligência policial e polícia judiciária militar. Legitima o trabalho de pessoas que retornaram que não teriam atribuição que estão tendo. Ele pode desempenhar, veja só, a pessoa que retornou indevidamente, ela pode desempenhar a atividade de inteligência policial e de polícia judiciária militar. Sendo oficial, ele pode estar numa comissão, ele pode estar no encargo, ele pode estar numa missão. Não, qual missão que essa pessoa está? Não, ele está na missão de coordenar os trabalhos relacionados às apurações pós-movimento, por exemplo. É uma lei que visa referendar algumas atividades irregulares.
é a visão que parece ter aqui, que eu pelo menos tenho lendo o que está escrito aqui. E já conversei com algumas pessoas aí e que pensam igual a mim. Inciso 4, de supervisão e coordenação das atividades previstas no inciso 1, 2 Sexto. e 4 Sexto, não? do parágrafo 2º desse artigo. Quais são as atividades do 1? Escolta, o serviço, na verdade, lá de escolta de autoridades. O policial que vai lá fazer a segurança do prefeito, né, ou do ex-prefeito, ou do atual secretário. O oficial que retornar, ele vai poder coordenar essa equipe. O inciso 2 fala sobre o quê? Segurança de perímetro. Tem que ter um oficial para cuidar daquelas pessoas para gerenciar o serviço daqueles que estão trabalhando no fórum, que estão trabalhando na Assembleia Legislativa. E o sexto? O artigo 2º da lei, ele se refere à Polícia Civil, então não me aprofundei nele, mas em conversas que eu tive aí, isso realmente era um pleito da Polícia Civil. Sim. A gente tem visto aí que alguns pleitos da Polícia Civil têm sido encaminhados. Pleitos que já eram discutidos, que já eram vontade da categoria. Tem uma fala aí de liderança do governo dizendo que esse projeto encaminhado é de interesse dos policiais militares. Eu acredito que se é interesse de uma minoria. Me desculpem se eu estiver errado, mas é a impressão que eu tenho. O pleito da maioria é a recomposição salarial. Perfeito. É que o militar, quando se aposenta, ele tenha dignidade, Sim. que ele não precise de retornar. Na verdade, a gente tinha que estar discutindo o quê? Um preparo do militar para ir para a inatividade. O militar, ele vive ao longo de 30 a 35 anos privado de uma série de direitos. Isso acaba fazendo com que ele não se relacione com a sociedade civil. E não é raro o policial militar, quando se aposenta, ele não conseguir se relacionar com esse meio. Sim. Então, quando chega perto da reserva, o policial tinha que ser preparado para a reserva e não se pensar em leis para que ele retorne. Afinal, é uma vida de privações. Sim. O policial não tem direito à liberdade de expressão, o policial não tem direito a horas extras, o policial, ele não tem direito a adicionar noturno, a periculosidade, ele não tem direito à insalubridade. A gente viu que teve uma aprovação de uma lei dando o direito à insalubridade para alguns policiais civis. E o policial militar que fica na escolta de preso, que fica muitas vezes lá no CTI, lá num local cheio de possibilidade de infecção com bactérias. Será que o policial militar ele não tem direito a esse tratamento também? E aí a gente vai naquele ciclo vicioso. Devido à falta de assistência à saúde, muitas vezes, porque o HPM já está sucateado, já não tem investimento dele há muito tempo, o policial vê como uma opção de ter uma renda extra para pagar, às vezes, um plano de saúde, para comprar remédios, porque quando o policial fica mais velhinho, ele começa a aparecer os problemas. Já começa a aparecer os problemas. Na verdade, começa muito mais cedo, né? Sim. A gente teve recentemente uma fatalidade, 2 militares aí, um com 39 e um com 40 anos de idade, que faleceram e, nitidamente, doenças ocupacionais, relacionadas ao estresse, relacionadas talvez à pressão alta, e muitos outros têm morrido. Vários policiais têm desenvolvido câncer. Sim. Olhar para um militar vestindo farda, que retornou da reserva, num fórum, numa assembleia, não significa dizer que aquele policial ele está em condições. Verdade. Às vezes a gente olha e vê só a farda, não enxerga o ser humano que está ali. A lataria está bonita, mas o motor está batendo. Exatamente. E aí,
ou não é, como a gente conversou, estou colocando aqui, a gente tem buscado debater algumas demandas com a classe, independente da gente ter aí críticas, independente de ter elogios, eu acho que a gente precisa de buscar esse diálogo, essa conversa com a categoria. E eu sei que você vai colocar lá no seu canal, né? Eu espero que as pessoas, elas realmente ponderem. Falar, Renato, eu acho que você errou nisso, você errou naquilo. E a gente está pensando, inclusive, em colocar uma enquete lá no site para que as pessoas se manifestem em relação a essa proposta. Porque a grande ilusão é o seguinte, é que o cara, para ir para a reserva, ele tem que ir para a reserva com condições de se manter lá. E não o cara vai para a reserva e ainda perde escala especial, quer dizer, ele vem um salário X, quando ele vai para a reserva, em vez de ele ganhar mais, ele ganha menos. Então ele passa a viver com menos do que ele já vivia. E aí não sobra outra alternativa a não ser o quê? Complementar a renda dele voltando para a atividade policial, da qual ele já passou mais de 30 anos, que deveria estar descansando disso, ele retorna para poder complementar a renda, logo na fase que ele mais precisa de atendimento. O que a gente mais ouve do policial ativo? A expectativa de reserva. Exatamente. O que faz o militar se aposentar e retornar? Sim. A não ser a necessidade de complementação de renda. Exatamente. E isso é cruel. Sim. Isso é cruel. O sujeito vai retornar, ele vai ter ali um retorno financeiro, mas que na verdade deveria ser a remuneração dele real, que desse condição dele ter tranquilidade na fase final da vida. De gozar o restante da vida, né? Aí aquilo que é melhor idade, né? Sim. Acaba se tornando o quê? A idade de mais desgaste físico, de mais desgaste emocional. E diminui a vida útil da pessoa, né? Acaba por reduzir ainda a expectativa de vida dele, forçar além da conta. Se trabalha muito com o emocional. Às vezes pegam lá um policial militar que já tem uma idade avançada e falam, olha, esse cara está aposentado há quase 2 décadas, só que ele é exceção. Ele é exceção, a gente sabe que é. No bombeiro, segundo o sargento Assis, foi feito um levantamento, sargento não, vai comunicar, subtenente agora. Foi feito um levantamento e o bombeiro, ele vive 10 anos depois que ele se aposenta. E o bombeiro pratica uma atividade física regular, diferente até da atividade policial militar. E o que se deveria, como volto a dizer, você deveria estar pensando em dar condição de saúde, condição de ter uma velhice e uma aposentadoria tranquila para o policial militar. Sim. Porque o policial militar, ele se sacrifica ao longo da vida em prol da sociedade. Sim. E muitos não chegam naquele termo ali de aposentadoria. Quem chega já chega doente, né? chega morrendo. Doente. E ainda vão trazer o cara para trabalhar mais. O cara vem até trabalhar, mas porque ele está com a corda no pescoço. Porque se ele tivesse um pouco de dignidade na aposentadoria dele, ele continuaria vivendo a vida dele, aposentado, não retornando para trabalhar, para botar mais carga sobre os ombros, né? E cuidado, gente. Tem coisas que são conceitos para o futuro. Sim. São conceitos para o futuro. Existe um enredo presente, mas a expectativa às vezes é futuro. Daqui a pouco vem aí... Mata a sede agora, mas te mata de terminose depois, né? Exatamente. Mas vamos debater aí. A gente tem pouco tempo, porque as coisas lá na Assembleia costumam passar. Rápido. Quando chega, já chega para batendo para finalizar. Né? Não foi votado ainda. O presidente da Comissão de Segurança, o deputado Gilson Lopes, pediu vistas da proposta, do projeto de lei, e vamos discutir. Perfeito. Vamos aproveitar o espaço aí para debater, vamos colocar a opinião, aproveitar que não foi votado ainda. Sim. Que a gente vai ter um feedback também da tropa, do que a tropa acha disso. Sim, verdade. É isso aí, então valeu aí, Renato. Vamos ver como é que as pessoas vão reagir perante esse vídeo, que vai para fazer para refletir mesmo, pessoal. Vai ter gente que é a favor, que é contra. Não, eu quero meus 2.000 para poder trabalhar mais, mas tem desconto de imposto de renda. Quer dizer, o cara te dá 2.000, mas no final você não vai receber 2.000, vai receber menos ainda. E se o sujeito se acidentar, não é? Exato. No trajeto para ir trabalhar... Aí você imagina, você retorna com a expectativa financeira. Beleza, 2.000 para praça, 4.000 para oficial. Aí você se acidenta. Ou
Quem pode garantir que o militar em deslocamento, ele não entra até num conflito, num confronto ali, é baleado, fica com dificuldade? Qual o complemento de renda? Vamos pensar na invalidez mesmo. Num fim de carreira efetivo, qual vai ser a garantia para esse militar? Porque se ele retorna para ter uma melhora financeira, ele vai estar lá inválido, a família não vai ter o retorno financeiro que teria. A lei não prevê. E ele perdeu o quê? Perdeu a chance de estar com a família no fim da vida. Então, a lei não prevê qual a compensação que ele terá em caso de acidente, em caso de infarte durante o serviço. Não vem esse tipo de coisa, vem só a cara de ser bom. Exatamente. Mas no final das contas a gente está sempre sendo utilizado em vez de valorizado. Exatamente. Falou? Mas isso aí, então vamos aí aguardar o retorno das pessoas. Continue aí no canal mandando suas mensagens e também quiserem mandar e-mail, vicepresidência.ocs@gmail.com, para vocês mandarem suas mensagens aí, eu prometo responder com calma aí. Valeu, falou, um abraço, tchau.